Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, no fundo é o barulho de desenho do meu filho. Eu acho que eu vou diminuir um pouco, porque senão eu não vou conseguir falar muito bem com vocês. Até por causa da minha voz, né? Minha voz não tá das melhores, mas eu vou me esforçar aqui com vocês, tá, gente? Porque eu tô gripada, né? Infelizmente. Então, já vai perdoando aí a minha voz, tá, gente? Tenham paciência aí comigo, tá bom? Se Deus quiser, já já eu tô me recuperando, recupero minha voz, fico tudo tranquilo. Gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito do relacionamento quando se tem filhos pequenos. Assim, eu já falei um pouco sobre a mudança do relacionamento que acontece quando tem o nascimento dos filhos. Mas eu não entrei nesse assunto muito a fundo e por isso que eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Não sei se você, homem ou mulher, está passando por isso, tá? Mas eu queria dar uma estatística aqui para vocês. Cerca de 50% dos casamentos se divorciam e até o primeiro ano do filho. Então, é uma estatística muito alta e metade dos relacionamentos sentem o baque, né, quando nasce o primeiro filho. Por quê? Porque às vezes o casal nunca conversou sobre isso, o casal nunca acompanhou de perto pessoas, né, que têm filhos pequenos para entender como é a dinâmica, entender que deve ter paciência um com o outro nessa fase, principalmente os homens, tá? Eu vejo que pouco se fala aos homens o que eles vão passar depois que nasce o primeiro filho. Então, muitas vezes a mulher ela tem que dar conta de casa, de filho, de trabalho, às vezes rotina e tal, e às vezes o homem ele quer que a mulher seja do mesmo jeito que ela era antes de ter filho. E homens, entendam isso de uma vez por todas. A sua mulher ela não vai ser a mesma depois que tiver filhos. Quando o filho nasce, a prioridade da mulher é cuidar da prole. Isso é biologicamente, é instintivo e ela tá certa. Entendeu? Nos primeiros anos do filho, o filho ele precisa ser a prioridade na questão dos cuidados, tá? Lógico que a mulher ela não pode negligenciar o relacionamento, deixar de ter atenção ao marido, fazer relações com o marido e tudo mais por causa do filho. Ela não pode utilizar isso como desculpa, tá? Porém, é normal que a mulher ela dê um pouco mais de atenção ao filho nessa fase. Então, homens, vocês precisam ter muita paciência com a mulher nessa fase. Do comecinho ali, quando o bebezinho, né, tá precisando muito da mãe, chora muito pela mãe e tudo mais, vai diminuir o tempo do casal, gente. Isso acontece em todo relacionamento. Agora, o que vai dizer se o relacionamento vai dar certo, vai vingar ou não, é o quanto o parceiro ele é compreensivo, o quanto o parceiro ajuda com a sua paternidade, com a sua disposição em casa, entendeu? Para ajudar a lavar os pratos, a fazer as coisas. Muita gente vai dizer, não é ajuda, é obrigação, porque ele é pai, porque vive na casa, enfim. Né? O homem ele precisa cooperar, gente, para fazer as coisas em casa, porque senão a mulher ela vai ficar desesperada, super estressada e sobrecarregada. Então, se você não tem dinheiro para pagar uma babá, pagar uma empregada, para dar conta de tudo, você, homem, precisa entrar como é que eu posso dizer, em parceria com essa mulher, tá? Muitos homens costumam dizer, mas as mulheres antigamente davam conta de tudo. Elas não davam, tá? Elas botavam os filhos mais velhos para cuidar dos mais novos, deixavam o bebê chorando dentro do berço horas e horas para poder dar conta da casa, porque senão o marido chegava do trabalho reclamando, gritando, às vezes sendo um brutamontes, porque antigamente os homens eram brutamontes, eram super machistas com as mulheres, tratavam super mal, e algumas mulheres tinham que engolir, porque, enfim, para elas aquilo era sinônimo de relacionamento. Hoje em dia a gente tem conhecimento, hoje em dia a gente sabe que o relacionamento ele não é sobre você ser um brutamontes com sua mulher, nem a mulher também ser agressiva com o marido, não, é sobre cumplicidade, respeito, amor, diálogo. Hoje em dia, a gente tem conhecimento suficiente para saber como o relacionamento deve funcionar. Então, hoje em dia não existe mais desculpas para você, homem, ser agressivo com sua mulher, você, mulher, desrespeitar o seu homem, não. Hoje em dia a gente tem muito conhecimento aí acessível para a gente dar o nosso melhor no relacionamento, entendeu? Onde a gente tá errando, consertar, recomeçar, enfim, reiniciar a rota, fazer o possível, o que tiver ao nosso alcance para ter um bom relacionamento. Então, ponderando sobre isso, não, as mulheres de antigamente, gente, não davam conta de tudo. Antigamente, as mulheres, elas tinham vizinhas que ajudavam, tinha familiares que ajudavam. Hoje em dia as mulheres trabalham, então nem toda mulher tem uma vizinha que pode ajudar, tem um parente que pode ajudar. É o meu caso, minha mãe, né, ela não tem condições de me ajudar no dia a dia porque ela trabalha. A avó paterna, porque tem as coisas dela, né? Então, cada pessoa tá vivendo a sua vida e não tem tanta disposição. Então, assim, como muitas pessoas dizem, filha da mãe. Por quê? Porque o filho, quando tiver também qualquer tipo de necessidade, vai recorrer à mãe.
Só que a mãe, ela também tem que aprender a delegar algumas coisas, entendeu? Porque senão a gente sobrecarrega e depois, daqui a pouco, a gente tá tão cansada que a gente vai conseguir nem fazer o básico. E aí depois o pessoal tá julgando porque nem o básico a gente consegue fazer. Então, gente, tirem da cabeça que as mulheres de antigamente eram melhores mães que as de hoje, tá? Eu acredito que isso não seja verdade, até mesmo porque hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento. Então, as mães, elas estão buscando mais conhecimento, buscando acertar. E eu falo isso por mim, tá? Eu busco ler bastante livros sobre maternidade, eu busco assistir muitos vídeos também que falam sobre a educação de filhos, os saltos de desenvolvimento. Meu filho tem 10 meses, vai fazer 11, e a cada mês eu acompanho no YouTube os saltos de desenvolvimento dele para eu saber o que esperar no próximo mês. Para eu saber se meu filho está se desenvolvendo certinho, o que é que eu posso fazer para ajudar o meu filho a se desenvolver. Então, hoje em dia, o conhecimento facilitou muita coisa, inclusive a gente conseguir ser mãe melhor. Eu tenho certeza que as mães de antigamente gostariam muito de ter a oportunidade que nós mães temos hoje, sabe? De ter o acesso ao conhecimento. Antigamente, as mães não tinham acesso ao conhecimento. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre falou. Se eu tivesse acesso ao conhecimento que eu tenho hoje, naquele tempo, sobre relacionamento, sobre filhos, eu faria tanta coisa diferente, eu tomaria decisões tão diferentes. E é isso, gente. E cada um age da forma como pode, cada um age de acordo com o conhecimento que tem, a consciência que tem, entendeu? Então, assim, dentro dos nossos termos, a gente está tentando dar o melhor que a gente pode. Então, homem, seja compreensível com a sua mulher, tá? A gente vai estar mais estressada mesmo, porque às vezes a criança chora o dia todo, faz bagunça o dia todo, a gente vai lá, arruma, daqui a pouco, 5 minutos, já tá tudo bagunçado de novo. Então, assim, vocês precisam ter muita paciência. Gente, eu não quero colocar a culpa nos homens nesse vídeo, mas eu digo a vocês, a maioria das separações que acontece até o primeiro ano do filho, geralmente o homem é o culpado, porque o homem não entende as dificuldades que a mulher tem que lidar no dia a dia, a privação de sono, a amamentação, tudo isso às vezes é cansativo, requer muita energia da gente. E tem homem que não entende e nunca vai entender totalmente, né, gente? Ele pode ter empatia, assim, se colocar no nosso lugar, ver o nosso sofrimento. Agora, entender, só que entende a outra mulher, outra mãe, né? Porque só passando na pele algumas coisas para você conseguir entender. Mas à medida que você vê que essa mulher tá cansada, que ela fala para você, amor, tô me sentindo cansada, né? Cuida mais do nosso filho, passa mais tempo com o nosso filho para poder descansar. Tem homem que consegue dizer para a mulher, não, você não tá cansada. Você não é uma excelente mulher, você não sabe o que é ser mulher, o que é ser mãe, se você não dá conta. Porque as mulheres de antigamente dão conta. Gente, é uma ilusão, tá? Lógico que as mulheres de antigamente, elas vão querer dizer que elas eram mulheres melhores, mas tem aquela questão da rivalidade feminina, entendeu? Então, pode ter certeza, elas não davam conta, mas essa questão da rivalidade feminina é uma coisa que faz com que umas mulheres fiquem contra outras. O que eu acho que não deveria existir, porque toda mulher sabe do sofrimento que a outra está passando. Então, gente, essa questão de rivalidade feminina é algo assim tão bobo, sabe? É algo que não deveria, na minha opinião, existir, devia ser descartado. Mas, infelizmente, a sociedade contribui para que as mulheres estejam sempre disputando. Então, não seria diferente com a maternidade. Tem mulher que fica disputando maternidade com a outra. Então, tem homem que acredita na falácia que algumas mulheres dizem. Então, tem sogra que vai dizer pro filho, se sua mulher não tá dando conta de ser mãe, é porque ela não é boa mãe, porque no meu tempo ela era excelente mãe. Claro, ela quer disputar com a nora, por isso que ela tá dizendo que a nora não consegue dar conta, sabe? Por rivalidade feminina. Então, não é porque realmente ela era uma mãezona, era aquela coisa incrível, não. Às vezes é porque só quer competir ali com a outra mulher, tá? Porque existem coisas que são unânimes. Toda mãe, mesmo a mãe de antigamente ou a de hoje, passa. Que é birra, faz desenvolvimento que a criança chora, tudo isso. Mãe de antigamente e a de hoje passou pela mesma coisa. Então, não existe essa coisa tão diferente, entendeu? Lógico que cada criança tem um temperamento, personalidade, algumas coisas vão diferenciar. Mas, gente, no desenvolvimento de um bebezinho, por exemplo, não tem muita diferença assim, sabe? Então, se é uma mulher que ela tá se achando, dizendo, comigo, é porque ela só quer criar rivalidade feminina e se acha superior. Eu tô falando aqui a verdade nua e crua pra vocês. Então, é isso. Eu acho isso a coisa mais boba que existe, ficar querendo comparar a maternidade. Eu mesmo fico comparando a minha maternidade com ninguém, gente, porque eu sei que cada mãe é diferente, cada mãe faz as coisas de um ritmo, de um jeito, sabe? Então, o meu intuito é falar um pouco aqui com vocês sobre essa questão de relacionamento e maternidade, sem comparar, entendeu? Eu tive algumas dificuldades no meu relacionamento, tive algumas discussões no meu relacionamento, justamente porque muitas vezes ele não conseguia entender meu ponto de vista, meu sofrimento, mas aí depois ele pediu desculpa, a gente foi conversando e foi reajustando algumas coisas. E dentro do relacionamento, é isso que precisa acontecer, gente, o diálogo, entendeu? O diálogo é o que vai resolver as coisas. Porque senão o casal vai viver o tempo todo discutindo, o tempo todo brigando. Eu não vou dizer a vocês que ainda não acontecem algumas discussões.
Meu filho tem 10 meses e de vez em quando eu entro em algumas discussões com o meu marido, porque às vezes ele não consegue entender aquilo que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu digo A, ele entende B, eu digo C, ele entende D, entendeu? Por quê? Porque ele tem os cansaços dele, ele tem a forma dele interpretar as situações e eu tenho a minha. Mas, gente, o diálogo é o que vai resolver tudo, sabe? E assim, sejam práticos na conversa, tá? Mulher, quando você estiver sentindo alguma coisa, entenda, os homens são práticos. Não fiquem dando voltas para vocês falarem algo pro homem. Seja direto ao ponto, diga, amor, olha, eu tô querendo que você faça mais tal coisa. Amor, assim, se o homem já ajuda você em umas coisas, agradeça, amor, você agradece, é um paizão, você é isso e aquilo, mas me ajuda em tal coisa, porque senão o homem ele vai se sentir desvalorizado. O que aconteceu aqui uma vez? A gente tava conversando e eu disse assim, olha, me ajuda mais na casa. Ele entendeu, ele interpretou assim, que eu tava dizendo que ele não tava fazendo nada. E eu disse, olha, existe uma grande diferença entre eu dizer pra você fazer mais e dizer que você não tá fazendo nada. Eu disse, você interpretou totalmente errado o que eu quis dizer. Eu não quis dizer que você não faz as coisas, eu quis dizer que você deveria fazer mais. E aí ele me disse, mas isso parece imposição, isso parece que você tá querendo mandar, isso parece aquilo. Então eu pedi desculpa, né? Eu disse, olha, tá, desculpa, se pra você soou que eu estava impondo, que eu estava exigindo, mandando, mas não, a minha intenção não foi mandar nada, entendeu? Eu entendo que o relacionamento não é sobre quem manda e quem obedece, nem pro homem e pra mulher, nem a mulher pro homem. É sobre parceria, é sobre respeito, é sobre cumplicidade, é sobre você ter uma excelente comunicação, você dialogar pra pessoa, você expor suas necessidades pro outro. Porque eu também não acho certo a mulher também ter que engolir de tudo, se sobrecarregar para não ter uma discussão. Porque se eu falar a minha opinião vai ter uma discussão. Então você vai engolir tudo calada porque a outra pessoa não sabe ouvir? Então não tá certo, gente, entendeu? Dentro do relacionamento tem que ter conversa, mesmo que o outro não concorde, mesmo que o outro esteja chateado com alguma coisa, mas precisa ouvir. Porque o relacionamento é sobre o diálogo. Se não tem diálogo, não tem relacionamento. Não existe nenhum relacionamento que dê certo sem a conversa, entendeu? Então a gente foi conversando, entrou numa pequena discussão, não chegou a ser uma briga. A gente entrou nas discordâncias, né? Algumas coisas que a gente tava falando, mas no final das contas a gente se acertou. E o mais importante é isso, gente. Busque se acertar dentro do seu relacionamento, entendeu? Vocês vão ter algumas desavenças, mas busque se acertar, busque dialogar, porque assim, o diálogo, como eu tô dizendo a vocês, é tudo. Agora, para um relacionamento dar certo, os dois precisam querer, porque não adianta só você querer, só você ir atrás, só você se esforçar e a outra pessoa não querer, né? Então a gente foi conversando, aí teve um momento que a gente tava no sofá, eu gostei muito dessa parte. Homens, aprendam e façam isso com suas mulheres, tá? Ele pegou na minha mão e disse assim, eu imagino que pra você deve ser difícil, mas a gente não vai se separar e a gente ainda vai se casar, porque a gente não é casado, né? A gente não se viu. E assim, isso mudou totalmente o meu dia. E eu disse a ele, então, mulheres, sejam bem claras, quando o homem acertar, fale, se o homem errou, às vezes a gente é rápida para falar quando o homem errou, mas se o homem falar uma coisa que você gostou, acertar em alguma coisa, elogie, porque ele vai saber que ele tá indo pelo caminho certo. Então eu agradeci a ele, né, assim, digamos assim, fiquei feliz, né. Aí eu disse, olha, eu gostei muito do que você falou, isso me tranquilizou muito, porque isso mostra que você se importa com a gente, com o nosso relacionamento. E aí ele pegou na minha mão, deu um beijo na minha mão, que eu achei um gesto assim muito romântico, muito carinhoso. Logo eu que sou super romântica, né, gente? Achei um gesto muito romântico. E eu disse a ele, olha, mudou totalmente o meu dia. Você ter dito essas palavras, você ter me tranquilizado, né? Ele ter dado um beijo na minha mão, ele me deu um beijo assim na minha mão, eu beijei a mão dele também. Na hora que eu fiquei feliz, né, eu beijei a mão dele também. E eu disse, olha, a gente não vai fazer parte dessa estatística, metade dos casais separam, mas a gente não vai separar. A gente vai enfrentar essa fase, não significa que é fácil, porque se fosse fácil, metade dos casais não se separariam, né, gente? Mas eu disse a ele, a gente vai enfrentar essas dificuldades, a gente vai estar junto, e eu espero sim, gente, que a gente se case, porque afinal é um sonho meu, como eu disse em alguns vídeos, né, eu pedi para que Deus tirasse esse sonho do meu coração se ele não fosse realizar, porque eu não queria viver a minha vida decepcionada, frustrada, triste, porque eu tenho um sonho que não se realizou, né, então assim, tudo a gente realmente tem que entregar nas mãos de Deus. E se for da vontade de Deus vai acontecer. Eu sinceramente espero que aconteça, porque é uma vontade minha, é um sonho meu. Mas assim, eu respeito também que não tem essa vontade, que não tem esse sonho, que quer viver solteiro o resto da vida. Respeito, né? Mas eu sou pra família, gente. Eu simplesmente não me vejo passando anos e anos da minha vida sozinha. Eu acho que, assim, ser família, gostar da família é algo que me representa muito. Então, assim, eu gosto muito de família, eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, porque eu quero que mais e mais pessoas tenham essa experiência de ter uma família, de ter uma pessoa interessante do lado, que tenha filhos e tudo mais. Eu sou a favor da família, a favor de você ter seu filho, viver a sua vida
porque senão Deus não teria dito na Bíblia que não é bom o homem estar só. Então, assim, se Deus disse isso na Bíblia que não é bom o homem estar só, é porque ele tem os seus motivos. E realmente, gente, ninguém quer viver só. Ninguém gosta da solidão, né? Eu não gosto, eu acredito que você não gosta também, né? Embora algumas pessoas tenham mais facilidade de estarem sozinhas, que não é o meu caso, como eu tô dizendo a vocês, né? Mas eu respeito muito também quem quer estar só, quem diz, mas eu me vejo mais só, eu não quero estar com ninguém. Super, super respeito, sabe? Cada um entende o seu propósito aqui na Terra, né? Cada um sabe, né, até onde vai, o que suporta na vida, né? Então, eu digo uma coisa pra vocês, sem amor, sem o carinho, nenhum relacionamento sobrevive. Então, por mais que a sua vida esteja corrida com um filho pequeno, você precisa estar sempre alimentando esse relacionamento com muito amor, muito carinho, regando um relacionamento de afeto, sabe? Eu participei de um evento de casais da minha igreja. Deixa eu ajeitar aqui o microfone, gente, rapidinho. E aí, nesse evento, eles deram um papelzinho, eu acho que eu botei o microfone muito pra trás. Eles deram um papelzinho, sabe? E nesse papelzinho tava dizendo assim, que no dia a dia você se trate, os dois se tratem, né? Com amor, com carinho. Que no dia a dia vocês orem um pelo outro, entendeu? Então, sempre coloque o seu cônjuge em oração, né? A pessoa com quem você está em oração, dizendo Deus abençoa, protege, livra de todo mal e tudo mais. Porque tudo isso vai ajudar a fortalecer o relacionamento. Ainda mais, gente, nesse momento, sabe? Nesse momento em que o casal, ele precisa cada vez mais ter uma conexão. Porque uma das primeiras coisas que eu acho que afeta o casal depois que os filhos nascem é essa questão da conexão. Quase você não vai ter tempo de qualidade com a outra pessoa, porque você vai estar, a mulher, no caso, né, vai estar grudada o tempo todo do filho. É o que acontece aqui. Meu marido, né, passa o dia todo trabalhando. Ele chega tarde. Quando ele chega tarde, meu filho tá dormindo. Eu tô super cansada, mas assim, eu me esforço, dou atenção a ele. Às vezes eu durmo muito pouco. Mas eu priorizo estar com ele por causa que eu sei que se eu, naquele momento, for dormir, seria bom pra mim, acabaria a gente não tendo tempo de qualidade junto. Então imagina, toda vez que ele chegasse, eu fosse dormir, a gente quase não teria tempo um com o outro, porque ele trabalha muito. Amanhã, graças a Deus, vai ser o dia de folga dele. Então assim, a gente vai ter mais tempo junto. Então assim, como ele trabalha muito, quando ele tem folga, eu aproveito assim, demais mesmo a companhia do lado dele. E é uma coisa que eu digo a vocês. Se você tiver uma oportunidade que seja de aproveitar ao máximo do lado dessa pessoa, aproveite, sabe? Uma coisa que eu digo pra vocês, gente, sempre que possível, né, tire um dia na semana pra você estar com a pessoa, tá? Deixa com a babá, deixa com seus pais, se você puder. Se você não tem rede de apoio, vê se você paga alguém pra ficar com o seu filho, para que você consiga ter um tempo de qualidade com a pessoa com quem você está, gente, porque senão o relacionamento vai sofrer realmente. Os psicólogos indicam, pelo menos a casais que têm filhos, um dia na semana, pode ser o dia que você quiser, para você sair com o seu parceiro, entendeu? E aí vocês não vão conversar de filho, não vão conversar sobre boleto, não vão conversar sobre casa, nada. Vocês só vão conversar sobre vocês, sobre o relacionamento de vocês, entendeu? Sobre o que vocês podem fazer para melhorar o relacionamento de vocês, o sonho de vocês, enfim, você vai falar só sobre o casal, entendeu? É o momento de você relembrar a mulher, que você não é só mãe, e que você é homem, não tem só boleto, conta para pagar, não tem que pensar só em trabalho, porque, gente, a vida não é só trabalho, a vida não é só correria. Lógico, a gente tem as nossas obrigações, mas a vida não é só isso. Porque se a gente trata a vida como só boleto, só trabalho, só isso, aquilo, a gente nunca vai ter um momento de desfrutar em família. Então eu vejo que esse é o erro de alguns homens, depois que eles casam, têm filhos, eles só ficam pensando em trabalhar. Eu entendo o lado de vocês não querem deixar faltar nada pro filho de vocês, pra esposa de vocês, só que nessa ânsia de trabalhar, ganhar dinheiro, às vezes você está deixando de lado um tempo de qualidade com a sua família. Um tempo que você poderia viajar, que você poderia programar um final de semana casual, você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Sai para uma praça, entendeu? Leva sua mulher para dar uma volta numa praça, seu filho uma volta numa praça. Sabe, às vezes tem uns parquinhos que tem uns brinquedinhos, uns escorregão, umas coisas assim, leva pro seu filho lá para interagir com outras crianças e tudo mais. Então, assim, essas coisas, sabe, gente, que parece ser muito simples, mas tem coisas que são simples que, infelizmente, não são colocadas em práticas pelo casal. Então, amanhã mesmo, a gente vai comer um queijinho, assistir o Doraminha, e aqui na minha cidade tá frio. Eu acredito que é por isso que eu gripei, né? E assim, a gente vai aproveitar para ficar agarradinho desse frio, que é algo, assim, bom, maravilhoso. E eu já fiz isso. Eu já separei um dia
E eu disse, nesse dia a gente vai curtir a companhia um do outro, vamos deixar o nosso filho com alguém e a gente vai utilizar esse dia para nós. E eu vi totalmente a diferença da questão da conexão, que a gente conseguiu conversar mais sobre nós, se conectar, e foi maravilhoso. Então fica a dica aí para vocês.